Bem-vindos ao Sacramento do Momento Presente, o podcast de formação espiritual da Igreja Esperança. Hoje é sexta-feira, 8 de abril de 2022, tempo de preparação para o sexto domingo da Quaresma, também conhecido como Domingo de Ramos. Uma grande multidão estendeu seus mantos ao longo da estrada à frente dele, e outros cortavam ramos das árvores e espalhavam no chão. Então o povo ia adiante dele, e os que o seguiam gritavam: Hosana ao filho de Davi! Louvem aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Mateus 21, versículos 8 e 9. Eu sou Júlia Ribas e vou ler com vocês a reflexão de Lúcia Alves, referente a Hebreus, capítulo 2, versículos 14 a 18. Portanto, visto que os filhos compartilham de carne e sangue, ele também participou das mesmas coisas, para que pela morte destruísse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que estavam sujeitos à escravidão durante toda a vida, por medo da morte. Pois, na verdade, ele não auxilia os anjos, mas sim a descendência de Abraão. Por essa razão, era necessário que em tudo se tornasse semelhante a seus irmãos, para que viesse a ser um sumo sacerdote misericordioso e fiel nas coisas que dizem respeito a Deus, a fim de fazer propiciação pelos pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo sofreu, ao ser tentado, pode socorrer os que estão sendo tentados. O homem foi criado originalmente para louvar a Deus através do governo sobre toda a criação da terra. O pecado desordenou a vida dos homens em todos os aspectos. Desordenou a relação do homem com Deus, com seu semelhante e todo o restante da criação. O pecado desconfigurou o original. Deus, em sua bondade, providenciou desde a eternidade a forma perfeita de restauração para a queda do homem. Tamanha foi a afronta do pecado diante de Deus que foi necessário que o Filho de Deus se fizesse homem para oferecer-se em sacrifício pelos nossos pecados e assim restaurar a comunhão entre Deus e nós. Cristo não foi somente a oferta perfeita, mas foi também o sumo sacerdote misericordioso que oficiou em nosso favor. A vida de Jesus nos revelou de forma gritante a distância que estamos em compreender a santidade de Deus. A vida de Jesus nos revelou de forma gritante a distância que estamos em compreender a santidade de Deus. Mas foi Jesus também quem nos ensinou que, através dele e seu sacrifício, podemos transpor o abismo profundo causado pelo pecado e nos achegarmos a Deus. Em Jesus podemos nos apresentar diante do Todo Santo, porque a santidade de Jesus é o que nos santifica. Ao se fazer homem, Jesus experimentou ser criatura, nascer com todas as implicações que envolvem isso. Jesus experimentou conviver e padecer nossos males. Poderíamos utilizar de uma espécie de neologismo e dizer que Jesus se criaturizou, mas de uma forma extraordinariamente milagrosa em que divino e humano coexistiram em um só, como nunca antes havia acontecido e nunca mais haverá. Jesus nasceu de mulher, concebido pelo Espírito Santo, aprendeu a comer, a andar, a estudar, a trabalhar e tudo mais. Aprendeu a aprender. Teve família, amigos e inimigos. Alegrou-se, entristeceu-se, sentiu fome e sede, experimentou cansaço, chorou e se angustiou. Jesus se tornou homem para que, como homem, pudesse pagar nossa dívida com Deus, sendo propiciação por nossos pecados. À nossa semelhança, ele foi tentado em todas as coisas e não cometeu pecado algum. Jesus conhece o ser humano.
nossas dores e nosso sofrimento da maneira mais íntima e profunda possível. Jesus nos ensinou como viver em obediência e comunhão com Deus Pai. Nos ensinou também como morrer em obediência e comunhão com Deus. E nos mostrou que, como Ele, um dia haveremos de ressuscitar para a eternidade com Deus. Jesus é o nosso exemplo, nosso padrão de vida. E não nos deixou sós para seguirmos seus passos. Ele prometeu e tem cumprido estar conosco todos os dias, até o final dos tempos. Não desprezemos essa realidade. Oremos. Deus misericordioso, não podemos estar diante de Ti, a menos que nossos corações sejam purificados e nossos espíritos sejam corrigidos por Sua redenção. Obrigada por Teu perdão misericordioso e ainda mais por Teu amor transformador que nos foi revelado em Jesus Cristo, o Salvador. Amém. Você ouviu o Sacramento do Momento Presente, o podcast de formação espiritual da Igreja Esperança. Que a palavra de Deus habite ricamente em seu coração e preencha sua vida com sabedoria.